90% dos criadores de conteúdo cometem pelo menos um desses 3 erros que eu vou falar agora, e isso pode estar atrapalhando o crescimento e a monetização dos projetos deles na internet. E se você está começando a produzir conteúdo agora, fica ligado nesse vídeo que eu vou te falar, depois da minha experiência de 15 anos, os principais erros que eu vi sendo cometidos por pessoas que gostariam, né, de viver do seu negócio na internet, que gostariam de ganhar algum dinheiro, ter talvez uma segunda renda, ou até transformar isso numa renda principal, mas as pessoas batem nessas mesmas teclas e isso acaba prejudicando muitíssimo o progresso deles por aqui. Se você não me conhece, meu nome é Natália Beccatini, eu sou produtora de conteúdo de viagem há 15 anos e recentemente eu abri esse canal para falar também um pouquinho sobre a minha experiência, né, trabalhando nesse mercado de creators, de influenciadores, de blogueiros na internet. Então eu passei por todas essas fases, eu passei na fase dos blogs, passei na fase do texto SEO, passei pela fase do Instagram e tô aqui até hoje compartilhando com vocês toda essa minha trajetória nesse ambiente tão dinâmico que muda tão rápido como a internet. Por isso já peço para você se inscrever nesse novo canal, ele é bem novo, então por isso no início é bem difícil pra gente conseguir crescer um projeto novo na internet. Eu tomei a decisão de não divulgar esse canal nas minhas redes, só tô divulgando lá no LinkedIn, porque eu acho que tem a ver com o que eu já falava lá, porque como as minhas outras redes são conteúdos de viagem, aqui o público é diferente. Tô falando com você que tá começando agora, que já tem aí alguns anos de experiência e quer saber como crescer melhor na internet. A gente vai ter muita troca, só coisa autêntica, é papo real pra real aqui, não tem nada de guru, de mágica, que você vai ficar milionário amanhã, não. Pra mim aqui é vida real, porque eu comecei do nada, eu vivo de internet há 15 anos, eu já passei por altos e baixos nesse mercado, já passei por vários perrengues, inclusive estou passando por um perrengue agora. Eu expliquei isso em outro vídeo, vou colocar aqui pra vocês assistirem o que tá acontecendo comigo na internet agora. Então tô te falando assim, eu não tenho fórmulas mágicas, o que eu tenho é experiência, é dia a dia, são 15 anos vivendo de produção de conteúdo e esse canal aqui é para compartilhar tudo que eu aprendi com vocês. Então vamos lá, vamos falar dos erros que eu vejo todo mundo cometer na internet. Número 1 é focar em só crescer números e audiência sem pensar em monetização. Essa métrica de quantos seguidores você tem, quantos inscritos no seu canal, quantas assinaturas, gente, isso tudo é muito legal e eu entendo que para o mercado isso ainda passa um respaldo de credibilidade. Você chegar lá e apresentar uma conta grande, com vários seguidores, vários inscritos. Isso, de certa forma, ainda é importante. Por mais que digam que, morreu a questão do seguidor, porque agora o algoritmo entrega, eu não acho que a gente tá nesse ponto ainda. As agências de publi, as pessoas, elas olham o seu número de seguidores para saber se você realmente tem um capital, né, social, de influência para oferecer para elas, né? Esse número ele ainda é importante, porém, cada vez mais e mais ele se torna só uma métrica de ego. Tem duas coisas que muita gente não sabe quando começa a produzir conteúdo na internet. A primeira delas é que não adianta você só crescer suas contas e achar que o dinheiro vai cair do céu. Isso não acontece. O que mais tem aí é influenciador com números grandes que não sabe monetizar seu trabalho. O que mais tem? Tô cansada de ver gente que com muitos seguidores, mas que não ganha R$1 ou ganha muito pouco dinheiro, não o suficiente para bancar a vida, para bancar o estilo de vida, a pessoa acaba tendo que continuar, né, nos seus empregos ou nos seus outros trabalhos, porque simplesmente não consegue monetizar seus números. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, nem todo mundo que te segue está disposto a te dar dinheiro. Nem todo mundo que te segue é um potencial cliente imediatamente. Você precisa transformar o número de seguidor em uma forma de monetizar e saber, né, se for seu caso, se você vender alguma coisa, como transformar um seguidor num potencial cliente. Sem essas duas coisas, você pode ter 1 milhão de seguidores, você não vai ganhar dinheiro na internet. Vou dar um exemplo. Quem lembra aí da menina do avião, que não quis levantar pra criança chorona lá, que a família brigou, reclamou, ela fez cara de blasé. Essa pessoa viralizou. Ela ganhou do dia pra noite milhões de seguidores, mas essa pessoa não era uma criadora de conteúdo. Ela teve ali seus 15 minutos de fama, ela fez alguns publis ali na época, sim. Mas assim, foi uma coisa de 2 semanas de auge. Ela com certeza tem redes sociais agora cheias de gente, porém, como ela não era criadora de conteúdo, ela não tinha uma estratégia de conteúdo, não tinha uma estratégia de monetização, não sabia como trabalhar as pessoas que chegaram na conta dela, transformar aquilo em uma comunidade, em pessoas dispostas a pagar pelo que ela tinha para oferecer, a comprar o que ela estava vendendo. Hoje em dia, cadê essa pessoa? Desapareceu das redes sociais, todo mundo
ninguém nem lembra o nome dela, mas eu tô falando aqui, eu não lembro o nome dela, tá? Aposto que você também não. Assim, é isso, gente. Muita gente fica achando que, tipo assim, eu vou viralizar, vou acertar um conteúdo que vai atingir milhões de pessoas e minha vida vai mudar. Se isso pode acontecer, sua vida pode mudar depois de uma viralização, sim. Ela pode mudar depois que você ganhou muitos seguidores do dia pra noite, sim. Mas isso só vai acontecer se você tiver uma base muito bem estruturada no seu conteúdo. Se você souber o que fazer com esses seguidores, se você tiver uma estratégia de conteúdo sólida, pensada para além daquele momento de viralização. A viralização é um plus. O crescimento na internet ele é lento e ele é constante. Quando vem gente, você tem que estar preparado para receber essas pessoas que estão caindo na sua conta. E como você se prepara? Bom, em primeiro lugar, do ponto de vista do conteúdo, você se prepara assim, criando uma estratégia, fazendo todos os dias, fazendo apesar dos flops, porque você vai flopar, fazendo apesar do desânimo da sua conta não crescer rápido do jeito que você quer, você vai construindo migalhinha por migalhinha sua presença digital. Esse é o primeiro ponto. Mas o mais importante, que é o que a gente está falando aqui nesse tópico, é planejar sua estratégia de monetização desde o começo. Se você ficar aí sentado, vendo só seus números crescerem, né? Você fazendo aquele trabalho diário de conteúdo e não pensar em como você vai transformar isso em dinheiro, ficar só esperando cair um publi no seu colo, gente, não é assim que funciona. Hoje em dia tem muito criador, a oportunidade de publi é cada vez mais escassa. São poucas pessoas que faturam alto só com publicidade na internet e a gente não pode simplesmente contar que com a sorte da gente talvez um dia virar essas pessoas. A gente precisa de uma estratégia replicável, mais tangível, sabe? Uma coisa que você sabe que vai funcionar, mesmo se a sorte não sorrir pra você nunca, sabe? Vai funcionar porque é comprovada, porque é replicável, porque é testada. É isso que você precisa. Do que eu tô falando? Publi é muito bom quando chega, mas a gente não pode contar que eles vão chegar sempre. Então eu tô falando de você estar em plataformas que monetizam, né? O YouTube é um exemplo, o TikTok é outro, mas isso ainda que elas pagam é muito pouco. Muitas vezes você precisa ter um canal muito grande, com um volume muito alto de views, para você ganhar um tanto considerável aqui no YouTube. E no TikTok nem se fala, porque paga menos ainda. Mas juntando essas duas, pode ser que já dê uma coisinha ali. Para ganhar mais ainda, ter um infoproduto à venda, vender conteúdo exclusivo para assinantes, criar um curso, pode ser oferecer serviços, né? Você pode usar suas redes sociais para captar clientes para você. Tem gente aí que é, sei lá, nutricionista, pode captar cliente para o serviço de nutrição. Personal trainer pode captar cliente para o serviço de consultoria ali, personalizada para treino de academia. Eu já vi um cara que ganha dinheiro assim com treino de corrida personalizado. Se você é professor de história, aulas particulares, um conteúdo exclusivo para vender de curso de história. Se você é professor de música, um curso de música online, ou captar clientes para suas aulas também, por que não? Curso de canto. No meu caso, que eu, até esse momento aqui, minha principal fonte de renda vinha do meu conteúdo de viagem. Como que eu ganhava dinheiro? Além de tentar crescer minhas redes sociais e fazer publi, eu tenho lá o meu site, onde eu ensino as pessoas a viajarem, eu mostro para elas o que fazer nos lugares, onde comer, onde ficar. Esse conteúdo é gratuito, em troca elas reservam as suas viagens nos meus links e eu ganho com o programa de afiliado. Você vê que o que me dá dinheiro mesmo, o grosso, não depende do quanto de seguidor que eu tenho no YouTube ou no Instagram. Depende de eu fazer um bom trabalho escrevendo bons textos que vão posicionar bem no Google e as pessoas me encontrarem na hora que elas estiverem pesquisando sobre viagem e eu ganhar dinheiro através das reservas delas. Então é assim que eu ganho dinheiro. E essa estratégia, eu comecei com ela lá atrás, quando o blog tinha 2 anos, eu aprendi o que era SEO, muito antes de eu ter 45 mil seguidores no meu Instagram, que eu particularmente nem acho que é um número tão alto assim, poderia ser muito maior se eu tivesse produzido para o Instagram antes, mas realmente a minha prioridade não era ser famosa nas redes sociais, era criar um projeto que fosse financeiramente sustentável, então eu priorizei o SEO do Google até agora, até esse momento. A gente está passando por uma crise do SEO graças à inteligência artificial e eu estou me movimentando, já estou vendo aí o barco afundar, estou me movimentando para encontrar outras formas de monetizar meu trabalho de conteúdo na internet. Esse canal é uma delas, é uma das minhas apostas. Então, assim, vocês estão vendo que se vocês forem na descrição dos meus vídeos agora, nesse canal que é super novo e tem pouquíssimos inscritos, eu já estou ali trabalhando para oferecer alguns outros serviços privados para minha audiência, que eu vou construir aqui. Então, assim, não tô esperando esse canal ter, sei lá, 250 mil inscritos para eu aí pensar como que eu vou ganhar dinheiro com ele. Entendeu o que eu tô falando? Erro número 2. Criar estratégias mirabolantes sem antes ter um nicho muito bem definido e sem estudar muito bem esse nicho, estudar o que já funciona, o básico, arroz com feijão dele. Se começar a criar conteúdo sobre
tudo que você vê na sua frente, sem pensar muito bem o que é que você quer falar, qual é a sua mensagem, qual que é seu nicho, qual que é seu público. Você vai criar um monte de coisa aleatória e isso vai causar um crescimento inconsistente. Você vai, às vezes vai acertar muito bem o conteúdo, mas aí o resto do seu conteúdo não tem nada a ver com nada, as pessoas vão entrar ali e não vão saber sobre o que você fala, quem você é, qual que é seu rolê, entendeu? E isso gera um pouco de desconfiança, passa um pouco de falta de profissionalismo, além do que as pessoas não gostam disso, elas gostam de saber mais ou menos o que elas vão encontrar, saber um pouquinho do que você fala, sabe? Saber quem é você na fila do pão, na fila do feed, né? Quem é esse cara aqui? Quando ela entrou no seu perfil, vai ver, é tudo uma salada de fruta, não tem nada com nada. Esse é um problema. Você pode sim, no início, principalmente se você estiver começando agora, testar alguns nichos, né? Sua conta ainda é pequena, você ainda não tá sabendo muito bem sobre o que falar, eu acho válido você fazendo alguns testes ali. Ver primeiro o que te deixa mais à vontade de falar, o que você tem mais conhecimento, o que é mais fácil para você e também mais prazeroso. E também testar formatos e ideias para ver como a audiência responde. Mas isso tem que ser parte de um processo para que futuramente você vá definindo muito bem a sua persona na internet. Seu tom de voz, seus formatos, seu público, com quem você fala, o jeito que você fala, seus valores, enfim, o que diferencia do resto daquelas pessoas. Eu acho que isso é muito construído, mas tenha em mente desde o início, por mais que você esteja fazendo testes, de que o objetivo final é você ter isso muito mais claro na sua cabeça. E para você poder deixar mais claro para a cabeça das pessoas também. No fim das contas, grande parte do sucesso de alguém na internet, né, de ser conhecido, de ser respeitado, de ser, quando alguém pensa e fala assim, pô, eu quero falar sobre moda, aí já vem na cabeça 5 blogueiras aí, porque elas construíram a autoridade no tema. Então, seu objetivo tem que ser, no fim das contas, construir uma autoridade em algum assunto. Ah, mas tem gente que é lifestyle e fica só mostrando a própria vida. Tem, mas é como eu falei lá atrás, gente. A gente não pode apostar que vai dar certo dessa forma. Isso aí são celebridades, entendeu? São os top dos top. É as pessoas que, sei lá, uma Virgínia Fonseca da vida, né? No TikTok agora a gente tem essas celebridades adolescentes que filmam 55 vídeos por dia, tipo a Alice Macedo. Elas estão filmando só a própria vida, elas não estão construindo autoridade em nada, estão fazendo um Big Brother. Isso acontece. Mas você vai realmente arriscar esse 1 em 1 milhão que vai dar certo dessa forma? Ou você vai construir uma estratégia mais sólida, mais replicável, que funciona com muito mais gente, então sua chance de dar certo é muito maior. Saber fazer do jeito que já é o caminho consolidado, que já se sabe como funciona. O que você acha melhor? Um tiro no escuro ou uma caminhada com estratégia consistente? E aí nós vamos para a segunda parte, né, desse erro, que é escolher o nicho e não estudar o arroz com feijão dele antes de começar a produzir. Achar que já sabe o que tá fazendo, que vai fazer melhor do que ninguém, do que gente que tá fazendo aí há anos, e achar que não tem nada a aprender com quem já tá nessa caminhada há muito tempo. Porque existem coisas que funcionam na internet e você não precisa reinventar a roda. Você pode, como eu disse de novo, você pode testar, mas esse grosso do seu trabalho tem que ser uma coisa que já é replicável, já testada, porque senão você pode estar perdendo muito seu tempo até se acertar um formato mega inovador que vai funcionar, pode ser que passem anos, sendo que já tem formatos que funcionam, que todo mundo sabe que funcionam e você pode simplesmente reproduzi-los. Você pode reproduzir formatos de vlog, você pode reproduzir formatos de videoaula, você pode reproduzir formatos, né, não sei, no TikTok funciona muito, você contar uma história com a tela verde, colocar imagens atrás, assim. Tem um monte de formatos na internet sendo testados, alguns entram em alta e morrem depois, outros são atemporais, né? Vlog tá aí há séculos e ainda continua rendendo bastante, principalmente em alguns nichos específicos, como bem-estar, né? Vlog de viagem ainda funciona bastante. Vlogs profissionais, né? Onde você mostra seu dia a dia de trabalho. Temos esse formato que eu tô fazendo aqui nesse canal, que é o vídeo falado pra câmera, o vídeo explicativo, né? Em inglês eles chamam talking head, que é só uma cabeça falante. E a gente bota umas firulas aqui pra ficar chato e aumentar a retenção. Mas enfim, você não precisa inventar uma coisa experimental, assim, você pode simplesmente fazer o que já está sendo feito e que comprovadamente funciona. Então estuda o que funciona no seu nicho, o que as outras pessoas estão fazendo, o que suas referências fazem que tá certo para elas e tenta ir replicando o seu e aprendendo como faz, antes de você achar que vai ser o novo inventor, né, da roda da internet. E o erro número 3 é depender 100% das redes sociais e não construir ativos próprios da internet. Gente, isso aqui é muito importante. Não, sério, de todos esses, eu acho que esse aqui é o mais importante, porque os outros, você vai quebrando a cara, e aí eu acho que você aprende com o tempo. Você pode ir lá e fazer errado, fazendo errado, mas uma hora a sua própria experiência vai te mostrando o que você tem que fazer. Agora esse outro aqui, eu vejo gente grande cair nessa pegadinha. E aí,
coisa começa a dar errado e complica pro lado das pessoas, realmente. Por quê? O que eu chamo de ativos próprios e por que eu tô falando isso? Algoritmos mudam o tempo inteiro, plataformas mudam o tempo inteiro, plataformas começam e às vezes elas estão no auge e aí acontece alguma coisa na internet, elas, plá, de dia pra noite, morrem. É um caso do Twitter, por exemplo. Muita gente passou décadas no Twitter, construindo uma audiência no Twitter, trabalhava com aquilo, sabe? Tinha, tipo, uma comunidade engajada, que acompanhava essa pessoa há muitos anos, seguia ela para outras redes sociais muitas vezes. E aí, o que aconteceu com o Twitter? Foi vendido para ninguém mais, ninguém menos do que o nosso malvado favorito, bilionário Elon Musk. Ele simplesmente resolveu que ia acabar com o Twitter, mudou até o nome do pobre coitado da rede social, virou um purgatório de maluco aquele lugar, insalubre, ninguém aguenta ficar lá dentro mais de tanto chorume que tem naquilo ali. Quem dependia extremamente do Twitter e não construiu um ativo próprio enquanto estava ali, se desesperou. Muita gente chorou, viu o trabalho de anos desmoronado do dia pra noite. Gente, eu que tô na internet há 15 anos, eu já vi meu trabalho de anos desmoronar do dia pra noite 2 vezes. E o que me salvou foi que, graças a Deus, eu, desde muito cedo, desde lá atrás, quando eu criei em 360 Meridianos, eu criei ele no formato site. E eu já captava e-mail em listas de e-mail há muito tempo. Então, atualmente, na nossa lista do 360 no Substack, a gente tem 17 mil leitores, né? Isso é bastante pro Substack. Foi isso que não fez a gente perder tudo do dia pra noite. Nem na pandemia, nem agora com essas mudanças, né, das redes sociais. Tudo bem que o site tá um pouquinho prejudicado dessa vez, mas ainda assim, o site é meu. O site não pertence a ninguém mais. Tudo que tá ali, o conteúdo é todo meu. Ele não vai sumir do ar e eu posso usar esse conteúdo pra monetizar de outras formas, né? Ainda tô pensando muito como fazer, mas enfim, construir ativos próprios. Um outro exemplo que eu vou dar é da Twitch, né? Nunca foi uma rede que eu usei muito, mas eu já vi por aí gente que tinha impérios na Twitch e aí mudaram lá regras de monetização, começou a pagar muito menos do que pagava e a pessoa ficou meio na mão, né? Muita gente migrou aqui pro YouTube e tal, mas sempre que você migra de um lugar pro outro, você levar a totalidade dos seus seguidores é impossível. Quem te segue é uma minoria. Quem vai te seguir são aquelas pessoas mais fiéis. E se você trabalha com conteúdo na internet, você vai saber que a sua comunidade fiel mesmo, aquelas pessoas que vão atrás de você em qualquer lugar, é uma porcentagem muito mínima, né? Você normalmente tem que construir uma nova audiência a cada rede. Então, tendo ativos próprios, você tem controle maior sobre a sua comunidade, sobre tudo isso que você construiu. Por exemplo, acabei de citar o Substack. Quando a gente começou a captar e-mail no blog, a nossa plataforma era o MailChimp. Aí a gente cresceu muito lá, o MailChimp ficou caro, a gente teve que sair do plano gratuito. A gente migrou para uma outra da Amazon lá, que era um pagamento irrisório, era bem mais difícil de usar, mas enfim. Ficamos anos. Aí quando a gente fez isso, a gente não teve que começar uma lista de e-mail do zero. A gente pegou os e-mails do MailChimp e migrou para essa outra plataforma. Quando surgiu o Substack, a gente falou assim, vamos fazer uma newsletter lá, acabar com a nossa newsletter, que é mais e-mail marketing, e criar uma newsletter de conteúdo mesmo, porque já não tinha mais espaço para textos criativos no blog, que era o que a gente gostava de fazer antes. Então a gente fez isso, a gente migrou dessa plataforma da Amazon para o Substack. De novo, todos os e-mails vieram com a gente. A lista de e-mail é um ativo próprio. A gente tem domínio sobre o que a gente faz com ela. Se a pessoa não quiser mais, ela se desinscreve. Agora, enquanto ela estiver lá me seguindo naquela lista de e-mail, a lista de e-mail é minha, entendeu? Mesma coisa eu citei do site. O Google não tá mais entregando conteúdo de blog. Verdade, não tá mesmo. Tá uma droga, a audiência já foi muito maior. Você tem uma ideia, um site que já teve 700 mil page views por mês, hoje em dia, para bater 200, tá assim, sofrendo, entendeu? Sim, isso tá acontecendo. Ainda assim, o conteúdo todo lá é meu. Tipo, a propriedade é minha da rede, entendeu? Posso, sei lá, se um dia o Google voltar atrás, ou surgir outro buscador, ou surgir, sei lá, reviver o Google Reader, né? Tipo, leitor de feed, assim. Gente, aquilo ali tá comigo, entendeu? Não pertence ao Google, pertence a mim. A distribuição, eu dependia muito do Google. A distribuição do conteúdo. Mas o site continua sendo meu. Além de newsletter e além de site, o que mais que a gente pode considerar um ativo próprio na internet? Seria um produto digital, né? Um produto seu, um produto próprio. Pode ser produto físico, pode ser um produto, um infoproduto, pode ser um curso, pode ser um documentário, pode ser uma oficina, né? Um workshop, enfim, algum produto seu. Também ninguém vai tirar isso pra você. Se você vende ele pelo seu site e o Google para de entregar, você pode vender ele aqui no YouTube, você pode vender ele no Instagram, você pode vender ele no TikTok. Isso é seu e ninguém tira.
Comece a pensar nisso desde o início. E o segundo seria uma comunidade paga. Mas essa comunidade paga, você tem que dar um jeito de você controlá-la, né? Porque não adianta nada igual você abrir uma área de membros aqui no YouTube, que sim, é uma comunidade paga e é muito legal, muito canal ganha bastante dinheiro fazendo isso. Mas você precisa dar um jeito, por exemplo, de captar o e-mail dessas pessoas, de criar um grupo no WhatsApp, onde você pode falar com elas, né? E você vai ter uma lista, não uma lista de e-mail, mas uma lista de telefones ali. Mesmo se o WhatsApp acabar, você consegue incluir essas pessoas depois num outro aplicativo, por exemplo, um Telegram da vida. Vocês entenderam o que eu tô falando? É você ter controle da sua comunidade. Você está responsável por ela e não terceirizar isso na mão de uma Big Tech, que a gente sabe muito bem que não tá nem aí pra gente, criador de conteúdo. Nós somos os Ubers da internet. Já falei isso em outro vídeo, vou falar mais um dia, vou fazer um vídeo bem sindicalista dos produtores de conteúdo, falando só sobre como o nosso trabalho é precarizado. Mas hoje não é isso, hoje até pra te dar um alerta, pra você se responsabilizar pela gestão da sua comunidade e ter o controle sobre ela. Outro dia, eu vi uma pessoa falando, acho que foi no LinkedIn, que se você tem 1 milhão de inscritos no seu canal do YouTube e você não tem o e-mail deles, você não tem nenhum. Porque esse 1 milhão de inscritos pode desaparecer do dia pra noite. Ser desmonetizado por algum motivo, você pode... Enfim, a rede social pode acabar, mil coisas podem acontecer, né? Você pode perder sua conta nas redes sociais. Sua conta nas redes sociais não é sua, ela não pertence a você. Né? A gente tá na internet, a gente sabe como é. Mas é isso, esse é meu recado. Fiquem bem espertos com relação a isso. E se você puder sair só com uma coisa aqui hoje desse vídeo, que seja essa. Então vamos lá, como que você faz pra corrigir esses erros agora mesmo? Ai meu Deus, Nath, não sabia que eu tava fazendo tudo errado, e agora? Tá tarde demais? Não, gente, o bom da internet é isso. Por ser muito dinâmico, tudo tem conserto. Mas você fez uma cagada lá atrás, nada tá perdido. Vamos começar agora. Primeiro, avalia qual desses 3 erros você está cometendo. Se for o primeiro, começa já hoje mesmo a botar aí no papel no seu plano de monetização. Como você vai ganhar dinheiro? O que você pode vender? Sei lá, uma newsletter exclusiva, uma plataforma de conteúdo pago, que aí já resolve também o terceiro problema, enfim. Como eu já disse, são milhares de opções e cada pessoa no seu nicho, na sua profissão, no seu trabalho, vai saber qual que vai ser o melhor. Aproveita e segue a dica número 2 também, estuda um pouquinho o que seus concorrentes estão fazendo para você saber o que vende aí no seu nicho, hein? Não vamos dar bobeira. Se for o erro número 2, começa a pensar em 2 coisas. Primeiro, quais são os assuntos que você fala? Cria 3 pilares de conteúdo aí pro seu projeto. Por exemplo, nesse canal eu tenho um pilar de conteúdo. Presença digital e posicionamento, empreendedorismo criativo e monetização nas redes sociais. Esses são meus 3 pilares de conteúdo aqui. No meu canal de viagem, meus pilares de conteúdo são dicas de viagem, histórias de viagem, gastronomia e nomadismo digital. Eu também falo de viagens sustentáveis e criativas, né, que é mas como um valor. Então é isso, você vai construindo, tá vendo? Comecei aqui, eu falei bem menos coisa, porque eu comecei agora. O de viagem já é mais complexo, porque você vai agregando, porque é tudo um processo. Então lá eu tenho mais maturidade, entendeu? Pra falar. Então por isso que é um tema mais complexo, a minha presença é mais ampla, eu falo de mais coisas relacionadas a esse nicho, justamente porque eu fui me desenvolvendo e aprendendo com o tempo. Aqui ainda tô começando. Então pra começar, começa com os 3 e vai desenvolvendo conteúdo focado naquilo. E por fim, dê um jeito aí já de captar e-mails e construir algo para além das redes sociais para garantir uma segurança mínima que seja. Resolve todos os problemas? Não. Você com certeza, se sei lá, o Instagram termina amanhã e você tem uma presença muito forte lá, você vai precisar se reinventar de alguma forma. Mas você tendo esses 3 pilares bem estruturados, essas 3 questões bem resolvidas com você, com certeza vai ser um processo muito mais fácil, né? Eu tô sentindo isso na pele agora que eu tô precisando me reinventar e eu dou graças a Deus que eu tinha tudo isso muito bem alinhado. Então, me escutem aqui, ó, me escutem porque eu sei do que eu tô falando, eu tô passando justamente por isso agora. Mas é isso, me conta aqui nos comentários se você comete algum desses erros, o que você vai fazer agora pra sair deles e se você nota algum outro erro muito comum entre os criadores de conteúdo. Vamos bater um papo aqui embaixo e se esse vídeo foi útil pra você, eu peço para que você se inscreva no meu canal pra me dar uma forcinha aí nesse início. Não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo também com alguém que pode interessar. É isso aí, vai lá e arrebenta. Eu vejo vocês na próxima. Até lá!